Olá, sejam bem-vindos a DeFi Brasil. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. E hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Mas antes, você está vendo aqui uma imagem que parece ser uma sátira, mas não é uma sátira, na verdade é algo muito sério. Mas antes de nós entrarmos aqui na descrição do que está nesta imagem, antes de extrair todo o seu significado, eu quero apenas que você pense o seguinte: imagine que você tem dois mundos, né? Em um mundo você consegue atuar, fazer seus negócios de maneira legal, 100% sem violar lei de qualquer estado, porém com zero de tributo, sem leis trabalhistas. Já pensou um mundo assim? Sem precisar, por exemplo, de intermediários. Tudo feito, as regras, vamos dizer assim, sem a burocracia de um sistema jurídico. Tudo controlado por smart contracts, ou melhor, por uma tecnologia capaz de tornar os seus negócios muito mais seguros, muito mais a chamada segurança jurídica que todo investidor internacional espera. Imagine que você tem esse mundo. E do outro lado você tem um mundo cercado de burocracias, de lobbies, ou seja, com amarras legais, leis trabalhistas severas, tributos que você não entende, uma legislação tributária que você não consegue compreender. Em qual desses dois mundos você faria os seus negócios? Bem, eu não estou querendo dizer aqui que este mundo que você está vendo aqui, caso você já seja da área, você está vendo Bitcoin, alguns protocolos de finanças descentralizadas, e que aqui é o mundo que está sendo criado agora pelo Banco Central para tentar concorrer com esse outro mundo, que as coisas se passem exatamente dessa forma, mas é uma primeira ideia, né, para que você consiga entender o que está por trás e quais são as dificuldades desse projeto que o Banco Central apresentou recentemente, chamado de DREX. Então agora entrando aqui na imagem, o que nós temos aqui? O que esse dinossauro representa aqui? Esse dinossauro ele representa justamente o sistema legal brasileiro. O sistema, a DREX, ela está estruturada, ou ela deve estar estruturada sobre o sistema legal, conforme inclusive no Banco Central destaca nas lives. Não se preocupem porque tudo está na Constituição, não vou entrar na polêmica dessa declaração, né, como isso não é suficiente em termos de segurança jurídica, mas eu quero trazer para vocês que as leis do sistema financeiro e as leis, o Banco Central não pode fazer nada além do que está na lei. Tem toda uma lei que atribui competências, né? Uma lei com status de lei complementar que regulamenta o sistema financeiro e que atribui competências ao Banco Central. E ele está restrito àquilo. O que acontece? O que acontece é que essas normas, hoje elas estão sendo gradativamente substituídas por códigos de computador. Existe algo hoje sendo discutido no âmbito jurídico chamado de legal by design. O que acontece? Muitos sociólogos eles chegaram à conclusão de que os sistemas tradicionais normativos eles são insuficientes para tratar das novas realidades. Isso já muito antes de nós falarmos em Bitcoin, em finanças descentralizadas, ainda quando nós estávamos com a própria ideia de globalização, de internet. Ou seja, você que é do âmbito do direito empresarial, você sabe que o juiz muitas vezes sequer entende casos que não nem tem a ver com a parte financeira, com a parte de tecnologia, mas demandas empresariais, porque nós não temos um judiciário preparado para isso. Quando nós falamos no âmbito tecnológico e no âmbito financeiro, as coisas pioram ainda mais. Tanto que as grandes demandas, algumas inclusive até mesmo envolvendo o Estado, caso você não saiba, são resolvidas por meio de arbitragem. Especificamente, arbitragem, não arbitragem financeira que nós ensinamos a fazer no nosso curso de programação, mas arbitragem que nós chamamos um meio alternativo de resolução de conflitos. Isso por quê? Porque o Estado ele já não tem mais... eu sei que é muito difícil você que é da minha idade, né, para cima, conseguir compreender isso, porque nós fomos educados num sistema que o Estado podia tudo, que o Estado era todo poderoso. E a verdade é que isso hoje não se sustenta já há muito tempo. Então esse mercado de finanças descentralizadas que vocês estão vendo aqui é um mercado no qual o Banco Central foi buscar inspiração para criar a DREX. Isso está devidamente documentado no próprio documento do projeto piloto. Ou seja, o Banco Central começou a perceber uma nova realidade muito mais favorável aos agentes. Ou seja, o mercado DeFi, além de você ter uma tecnologia muito mais avançada
do que a do sistema financeiro tradicional, você tem uma série, essa parte do legal by design, você consegue ver na prática. Então o agente ele consegue transferir o seu dinheiro de uma forma resguardando seu direito à privacidade de uma parte para outra do mundo sem burocracia, e tudo garantido não pela confiança no agente público, mas garantido pela confiança no código. Então agora, quando o Banco Central ele surge com a proposta de tentar reproduzir uma tecnologia que está aqui bem alicerçada, ainda tem problemas sim, mas como toda tecnologia, mas ela já certamente ela está em desenvolvimento e mais avançado, tanto que o Banco Central reconhece, né, o mercado DeFi como inspiração para o projeto. Você passa a ter uma série de problemas. E o primeiro problema é essa questão legal, um exemplo que nós tivemos recentemente. Um grande desenvolvedor descobriu, na verdade indicou, demonstrou que no código que estava sendo o chamado smart contract do real tokenizado, haveria a possibilidade de congelar valores. E aí o que o Banco Central fez? Ele não disse exatamente quais são as regras específicas, ou no próprio código não tinha ali algo até de sugestão, né? Colocar um comentário, colocar em relação a funções polêmicas. Essa função aqui está de acordo com a lei X. Não tinha isso, mas vamos aceitar essa argumentação de que a ideia de congelar valores está respaldada na lei. O que acontece? Pense, se você acha que o investidor que está acostumado com todo um cenário, que tem capacidade de desfrutar de todo um cenário, hoje, emergente, baseado nas finanças descentralizadas, legal by design, que permite uma economia gigantesca em termos de custos, não apenas tributários, mas custos legais, principalmente custos jurídicos da burocracia, você acha que ele vai correr o risco de usar um ativo que tem uma amarra como essa possibilidade de congelamento de valores? Ah, mas tem uma outra criptomoeda que é muito usada, o Tether, que também tem essa possibilidade, tem outro que tem essa possibilidade. Sim, só que o que acontece? Nesse mercado aqui, na medida que os investidores eles começam a perceber essas deficiências, eles migram e passam a utilizar smart contracts e protocolos melhores. É a questão do livre mercado. Então, essa justificativa que o Banco Central apresentou, a pessoas que estão envolvidas com o projeto, de que essas funções existem em outros smart contracts, ela é uma justificativa que para o grande investidor ele fala assim, bem, eu tenho a liberdade de escolher outra. Agora, no caso aqui da Drex, não. Por que não tem essa liberdade? Porque justamente pelas amarras legais, por esse dinossauro aqui que está sustentando a Drex. Então algo que faltou nesse projeto da Drex é realmente uma orientação jurídica. Faltou consultoria com juristas que estivessem pesquisando esse novo fenômeno regulatório específico que eu estou destacando aqui do legal by design, que conheçam as discussões, por exemplo, travadas no âmbito da sociologia, especialmente em relação a sociólogos alemães, aí, tem o Günther Teubner, Jürgen Habermas, até mesmo Niklas Luhmann, onde todos esses desdobramentos que nós estamos vendo aqui já estavam sendo previstos. E a tecnologia, inclusive o Bitcoin, vem como resolver toda essa problemática. Então, me parece que faltou um pouco dessa parte. E aqui eu quero entrar num outro ponto também. Já vou falar a questão da Febraban, né? Acho que já vou entrar nesse ponto, né? Além dessa estrutura jurássica aqui, qual que é o outro problema do Banco Central? A Febraban. Nós temos aqui no âmbito da Drex, a Febraban que é muito poderosa, ou seja, ela defende o interesse dos seus usuários, que são justamente os bancos, né? Não há como se dissociar o sistema financeiro tradicional, o sistema financeiro hoje brasileiro, da federação dos bancos. Uma coisa não vive sem a outra, já há toda uma cultura do envolvimento. Então, por exemplo, enquanto aqui eu tenho liberdade para criar tecnologias, sem pensar em defender interesses de lobbies, por exemplo, aqui a coisa já não acontece. Por mais que você possa alegar que o Banco Central tem procurado desconcentrar o sistema, tem sido criados novos modelos de instituições, isso é muito, muito, muito devagar perto daquilo que pode acontecer e já está acontecendo no âmbito das finanças descentralizadas. Justamente por causa desses lobbies. Então aqui é aquela coisa da questão política, né? A gente fala muito assim, quero tomar uma decisão no âmbito do setor público, tem o problema da política. Aqui você não tem o problema da política. Então veja como há desafios aqui, né, para este projeto da Drex. Em suma, o objetivo hoje aqui era apresentar para vocês então algumas problemáticas, né, relativas a essa parte aqui do projeto, e entrando agora inclusive no que eu já estava esquecendo, né? Como que eu acredito que um projeto como a Drex poderia realmente ter mais chance
né, de ter sucesso, teria que ter uma participação mais ampla da sociedade. Porque observe, o que nós estamos vendo aqui, essa questão das finanças descentralizadas, transcende muito o sistema, aquilo que ocorre apenas no sistema financeiro. E esse é um outro erro do Banco Central. Ou seja, ele restringiu a questão, que é uma questão que transcende o aspecto financeiro, ao âmbito financeiro. Ou seja, ele continua querendo resolver as coisas, ou seja, usando, né, o mesmo remédio, mas como a doença mudou, a doença já não é mais a mesma. Nós estamos falando aqui de um lado do novo cenário econômico transnacional e o Banco Central ainda está tratando a questão como uma questão nacional. E por que ele está fazendo isso? Por causa desse dinossauro legal aqui. Não estou nem culpando os responsáveis aqui pelo projeto, porque eles têm uma série de amarras, né? Quem já foi funcionário público sabe das amarras que existem no setor público e como isso atrapalha a inovação. E no caso brasileiro agora, caso você não saiba, já tem uma lei que vai exigir uma licença do Banco Central para você desenvolver estruturas, produtos relativos à tecnologia blockchain, ou seja, a tokenização, o que ele é chamado de ativos virtuais. Há poucas exceções, então é muito recomendável que você consulte um advogado, inclusive, ou pode começar aí comprando um livro sobre o assunto, que é o livro que eu acabei de publicar juntamente com a minha sócia, chamado Guia Jurídico da Tokenização, onde nós tratamos dos problemas legais que surgirão para os empreendedores que ainda não estão atentos a essa nova realidade. Então, ou seja, nós temos agora no mercado brasileiro um cenário já regulado, focado a permitir que a inovação esteja apenas nesse contexto aqui jurássico, ao mesmo tempo que nós temos outras legislações em outros locais onde esse desenvolvimento aqui da tecnologia, dos smart contracts, da blockchain, está se desenvolvendo de uma forma mais solta, mais de acordo com o livre mercado, mais de acordo com aquilo que se espera hoje no âmbito global, que é a facilidade para que você consiga fazer os seus negócios no comércio eletrônico. E da onde que vem a diminuição de custos? Vem justamente da diminuição da intermediação, que aqui você não tem, porque aqui no próprio projeto piloto é dito que o objetivo é minimizar os riscos da desintermediação financeira, ou seja, fortalecer a capacidade das instituições financeiras de alavancagem e concessão de crédito, conforme dito no próprio projeto piloto. Enquanto aqui eu tenho justamente uma preocupação em desenvolver uma estrutura cada vez mais descentralizada, automatizada, transparente, baseada na tecnologia, sem amarras legais, permitindo que o capital possa fluir de uma maneira muito mais rápida, independente da localização geográfica das partes. Certo? Então é isso que essa imagem quer trazer. Ela quer trazer para vocês aqui do nosso canal, específico sobre finanças descentralizadas, como há problemas nesse projeto brasileiro, e mais só que isso, o maior objetivo não é criticar o projeto brasileiro, não. O maior objetivo é mostrar para você que você precisa estar preparado para este novo mercado aqui, e a preparação vem não do Estado. O Estado não vai ajudar você nesse projeto. Você vai ter que fazer isso por conta própria, pesquisar, estudar. E caso esteja interessado, nós temos um curso de programação para finanças descentralizadas, onde você vai aprender a desenvolver uma série de tecnologias. Inclusive temos um dos projetos do nosso curso, é um bot capaz de fazer arbitragem entre dois automated market makers, seja SushiSwap e Uniswap, mediante empréstimo, mediante uso de flash loans da DealIDX, que é um grande protocolo de finanças descentralizadas que trabalha basicamente com derivativos. Muito interessante. Então você deve buscar conhecimento, tá? E ter essa visão de que o Estado hoje ele está atrasado, ele ainda está nessa estrutura jurássica aqui, principalmente legal, né? Não vamos entrar na questão tecnológica, mas para fechar, né, claro que isso também é importante, um dos fundamentos do uso de smart contracts, quando se fala em redução de custos de transação, são os custos legais, né? Caso você não saiba, o criador desse conceito é o Nick Szabo, que é também jurista. Ele pensou na ideia da diminuição de custos de transação, pensando justamente em substituir a estrutura legal, que no caso aqui do projeto da Drex está representado aqui por esse dinossauro. Então o Banco Central precisaria chamar mais pessoas, né, mais agentes, não apenas o setor financeiro, mas o setor econômico como um todo, de modo a tentar minimizar os impactos jurássicos da legislação brasileira, a fim de que a inovação de fato possa acontecer e o Brasil possa ser competitivo. Por quê? A persistir esse contexto que nós estamos vendo hoje, os riscos da chamada desintermediação financeira são muito grandes, porque nós temos que pensar que nós temos um mercado interno forte, com toda certeza, mas hoje a economia ela é transnacional, e essa migração para a economia tokenizada está apenas demonstrando isso. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido então a visão
tenho recebido uma visão um pouco diversa das que vocês devem estar recebendo aí por meio das mídias, porque há, no caso interno, muito marketing do Banco Central tentando convencer a população que o projeto é bom, mas é importante nós ampliarmos um pouco o diálogo para outros vieses, né? E as redes sociais e como o próprio YouTube nos favorecem nesse aspecto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.